Para a nossa meditação na Palavra do Senhor, palavra que certamente há de falar aos nossos corações, é a revelação da Palavra de Deus que vem à existência quando nós lemos a Bíblia, meditamos naquilo que o Senhor tem a nos falar, tomamos posse para nós daquilo que Deus quer e certamente, irmãos, teremos a nossa vida transformada, modificada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Cada vez mais, irmãos, cada vez mais, precisamos mergulhar na Palavra do Senhor, tomarmos posse da Palavra de Deus para as nossas vidas, nos deixar envolver por aquilo que Deus quer e teremos uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida na qual experimentaremos coisas novas, o mover poderoso do Espírito Santo de Deus. E nada melhor do que lermos a Bíblia, lermos as histórias, os testemunhos de pessoas que vivenciaram o Deus de perto, que experimentaram o Deus, que tomaram de Deus a sua bênção, que vivenciaram a vontade do Senhor. Salmos capítulo 18, a partir do versículo 1, nesse texto em específico, nós vemos o exemplo do rei Davi. Vemos o exemplo de Davi, um homem que experimentou Deus, um homem que conheceu o Senhor, um homem que entregou-se por completo. E essa entrega completa permitiu que o Senhor o usasse na sua jornada sobre a face da terra. Nós precisamos, irmãos, também nos entregar por completo ao Senhor. Nós estamos nessa terra para fazermos a vontade de Deus. E quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele vem sobre nós, usa-nos conforme a sua vontade, envia-nos para a direita, envia-nos para a esquerda, para cima, para baixo. Na verdade, o Eterno toma o controle da nossa vida, toma a direção da nossa vida, toma as rédeas da nossa vida e nós nos tornamos... E nós somos por completos direcionados, dirigidos pelo Criador. E eu quero afirmar para vocês que é a melhor opção. Esta é a melhor opção para o homem, quando ele entrega-se por completo para o Senhor. Deixa Deus dirigi-lo, deixa Deus guiá-lo. Vamos ler, portanto, o texto e vamos meditar um pouquinho a respeito do rei Davi, de como ele esperou no Senhor, de como ele recebeu de Deus a proteção, a guarda. Salmos capítulo 18, a partir do versículo 1, nos diz a palavra do Senhor. Lerei para vocês na nova tradução na linguagem de hoje. Nos diz a palavra: Ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Amém? Esta é a verdade do rei Davi, irmãos. Essa é a verdade que o rei Davi vivenciou no seu dia a dia, uma verdade que o aproximou de Deus, uma verdade que levou-o a ter uma comunhão profunda, verdadeira, uma comunhão intensa com o Senhor. O rei Davi falava daquilo que lhe era comum, o seu coração estava cheio da graça de Deus, cheio do amor do Senhor. E quando nós lemos essa palavra, vemos aqui ele fazendo uma declaração de amor para com o Senhor. Ó Senhor Deus, como eu te amo! Ó Senhor Deus, como eu te amo! Irmãos, nós precisamos ser assim também. Precisamos ser desta forma. Nós precisamos amar o Senhor de uma forma tão intensa, tão grande, tão maravilhosa, tão profunda, a ponto que da nossa boca proceda sempre palavras de louvor, palavras de adoração, palavras que externem o nosso amor para com o Senhor. É interessante, amados, mas como somos falhos. Sempre dizemos na igreja, nos cânticos, nas orações e coisas assim, que amamos a Deus. Sempre afirmamos. Quando você faz uma oração, você diz: Senhor, eu te amo. Quando você canta um cântico que aborda essa área, você afirma que ama o Senhor. Mas, no nosso dia a dia,
Poucas vezes abrimos a nossa boca e declaramos que amamos ao Senhor, mas é preciso cultivarmos essa realidade, irmãos, de estarmos continuamente externando o nosso amor ao Senhor. Muitas vezes declaramos com mais frequência que amamos a nossa esposa, nossos filhos, até o nosso carro, casa, trabalho e outras coisas quaisquer, do que a Deus. Nós precisamos estar atento a isso, porque o amor de Deus que envolve o nosso coração, esse amor nos leva a transbordar diante do Mestre. O amor do Senhor que toma nos irmãos é um amor que deve também sair de nós, que deve sair da nossa vida. Nós precisamos externar esse amor ao próximo, e esse amor se externa de diversas formas, e uma das formas principais, eu creio, é quando você fala de Cristo Jesus, quando você testemunha do Senhor, quando você bate a porta, quando você entrega um folheto, quando você ministra uma palavra, quando você fala para alguém que ela necessita de Cristo Jesus e ensina de Cristo para ela, quando você alcança as pessoas com a palavra do Senhor, testemunhando para elas que és uma nova criatura e aquilo que Deus pode fazer no coração do homem. Com certeza, irmãos, esta é uma das maiores declarações de amor que nós podemos fazer de forma prática. Evidentemente que o Senhor Deus, Ele é um ser vivente e precisamos, de forma natural, voluntária, também estarmos declarando que o amamos, que temos prazer na sua companhia, que temos prazer em estarmos junto a Ele, que temos prazer em ler a sua palavra, meditarmos na sua palavra, cantarmos louvores ao Todo-Poderoso. Estas coisas também precisam encher o nosso coração, plantado dentro de nós, precisa germinar, crescer, irmãos, crescer e frutificar. O amor ao Senhor não pode ficar guardadinho numa gaveta. Muitos pegam o amor do Senhor, colocam dentro de um cofre, guardadinho lá dentro, trancam o cofre e jogam até a chave fora para não perder o amor de Deus. Mas não é desta forma, irmãos, não é desta forma. O amor do Senhor é algo que nós precisamos vivenciar no dia a dia. Quando nós lemos a história do rei Davi, quando nós meditamos a respeito desse homem, vamos descobrir que ele foi alguém que amou ao Senhor, mas não deixou esse amor guardado, não deixou esse amor numa gaveta lá no seu palácio, mas ele exercitou esse amor, e vale ressaltar que o rei Davi era um homem tal qual nós, era um homem comum como nós somos, um ser humano, tinha seus erros, as suas dificuldades, os seus problemas. O rei Davi tinha sérios problemas. Ele tinha problema para superar sua própria carne. Ele tinha problemas com os seus inimigos naturais. Ele, como rei, o chefe maior de uma nação, certamente havia muitos inimigos que de uma forma ou outra queria destruí-lo. Havia também os opositores. Mas o rei Davi, amados, ali, mesmo vivenciando nesse meio tão complicado, tão quente, ele amava o Senhor. Ele praticava a vontade do Senhor, ele colocava em prática aquilo que ele aprendeu, que Deus é o maior, que Deus é superior, que Deus é o Rei dos céus e da terra. E você que me ouve, como está o teu amor para com Deus? O teu amor está guardado dentro de uma gaveta, talvez, lá no seu quarto, no seu escritório, ou quem sabe dentro de um cofre, guardadinho, trancado, esqueceu até o segredo para não perder o amor? Está dessa forma? Se está assim, irmãos, é preciso rever o teu conceito a respeito de Deus, porque quando nós amamos o Senhor, quando nós amamos verdadeiramente a Deus, é uma força que explode dentro do nosso coração. É impossível deixar o amor na gaveta, é impossível deixar o amor guardado, mas o amor se manifesta, o amor é derramado na vida das pessoas, o amor é derramado na vida do próximo.
próximo, você torna-se uma pessoa sempre pronta a abençoar aqueles que achegam a você e sempre com a palavra de Deus na ponta da língua, para não perder a oportunidade de manifestar o amor maior de Cristo Jesus, que é o amor que leva o homem ao arrependimento, à restauração da sua vida. Irmãos, eu tenho muito medo quando as pessoas dizem que amam ao Senhor. Não é emitir um julgamento de forma alguma, não é emitir juízo, mas me assusta muito quando as pessoas dizem que amam o Senhor, mas não fazem nada para Deus. Amam ao Senhor, mas não ministram a palavra de Deus ao seu próximo. Amam a Deus, mas não testemunham do Senhor. Nem mesmo dentro da sua casa falam de Cristo. Quantos que me ouvem, quantos que estão ligados, quantos que estão ouvindo esta palavra, que dentro da sua residência, dentro da sua casa, há pessoas que ainda não foram alcançadas, pessoas que não se abriram para Cristo Jesus, mas você não teve coragem. A coragem ainda não apareceu para que você falasse do amor de Cristo Jesus para estas pessoas. Quantos convivem com você na tua área de trabalho, no teu local de trabalho e nunca ouviram falar de Cristo Jesus? Quantos andam com você pelas ruas e nunca ouviram você falar de Cristo Jesus? Irmãos, quando nós amamos o Senhor verdadeiramente, nós vamos levar a palavra do Senhor. Vamos levar a palavra de Deus para as pessoas. Mas para que isso se torne uma verdade na nossa vida, é claro que eu preciso, queridos, amar o Senhor. E amar o Senhor, irmãos, é ir além dos limites. Amar o Senhor é viver a vontade dEle, é procurar viver em santidade, é procurar viver uma vida que esteja de acordo com aquilo que Deus quer, porque é impossível amar o Senhor e não mudar de vida. É impossível amar o Senhor e não mudar de vida. É impossível amar o Senhor e curtir o pecado. É impossível amar o Senhor e andar na prática daquilo que não procede de Deus. É impossível amar o Senhor e estar de mãos dadas com o mundo. É impossível amar o Senhor e a tua alegria ser este mundo. É impossível, irmãos, porque aqueles que amam o Senhor, aqueles que realmente são tomados pelo Espírito Santo de Deus, esses são levados a viver uma dimensão diferente, uma dimensão na qual a graça do Pai se manifesta nas nossas vidas. E quando a graça do Pai se manifesta na nossa vida, somos purificados, lavados, redimidos. E quando passamos por essa experiência, somos feitos em novas criaturas, em novas criaturas. Oh, meus amados, nós precisamos entender essa verdade, entender essa realidade do Senhor para as nossas vidas. Davi entendeu essa verdade, Davi entendeu isso, e ele procurou viver a vontade do Senhor, está em sintonia com Deus, está ligado com o Pai eterno. E no seu dia a dia, com certeza, o rei Davi testemunhou do Senhor, o Todo-Poderoso. Temeu o Todo-Poderoso, obedeceu o Todo-Poderoso e procurou levar sua vida aos pés do Pai Eterno. Nós precisamos também dessa forma, irmãos, olhar para o Senhor e viver segundo a vontade dEle. E aqueles que amam ao Senhor, irmãos, aqueles que amam ao Senhor acima de todas as coisas, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós somos levados a uma dependência. Tornamo-nos dependentes do Pai, dependentes do Senhor em todos os aspectos, dependentes do Eterno em todos os aspectos, irmãos. Quando nós lemos o texto bíblico, Salmo 18, versículo 1, a segunda parte diz: Tu és a minha rocha, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, e o meu libertador. Meu Deus é uma rocha em que me escondo. Quando nós entendemos essa verdade, irmãos, nós vamos para uma nova realidade de vida. Uma vida em que nós deixamos de ser donos das nossas atitudes, para sermos totalmente dependentes de Deus. Nos tornamos totalmente dependentes do Senhor em todos os aspectos. Quando o rei Davi ia à guerra,
ele buscava do Senhor a direção. Quando o rei Davi colocava no seu coração o desejo de fazer alguma coisa, ele procurava conhecer a vontade do Pai Eterno. Essa é a dependência que nós precisamos ter. Essa é a dependência que nós precisamos ter de Deus. Eu preciso dessa dependência. Você que me ouve precisa dessa dependência. Nós não podemos tomar atitudes, mesmo que nos pareça legal, mesmo que nos pareçam boas atitudes, mas sem conhecermos primeiro a vontade de Deus e recebermos a permissão do Senhor. Tudo quanto você fizer, seja qual for o teu plano, primeiro você apresente ao Senhor. Primeiro você apresente ao Todo-Poderoso. Fale com o Senhor qual é o teu plano. Fale para Deus qual é o teu plano. Senhor, meu plano é esse. Senhor, meu plano é aquele. Senhor, eu quero fazer desta forma. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Qual é a atitude? Como devo proceder? Eu preciso buscar de Deus a orientação. Eu preciso buscar de Deus a direção. Eu não posso agir segundo o ímpeto do meu querer, mas eu preciso agir segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Isso é atual, irmãos. É para hoje. Elias Oliveira, eu quero montar uma empresa. Procure saber o que Deus quer para você. Elias Oliveira, eu quero viajar. Procure saber qual a vontade de Deus. Quero comprar um carro. Conheça primeiro a vontade do Senhor. Quero comprar uma bicicleta. Procure saber se Deus permite. Enfim, irmãos, as nossas atitudes, elas precisam primeiro passar pela aprovação do Senhor. Primeiro passar pela aprovação de nosso Pai. Precisamos entender que nós somos filhos obedientes, e como obedientes que somos, não podemos tomar atitudes segundo o nosso próprio entender. Observe, você que é filho, por exemplo, quando você está na dependência do seu pai, quando você é dependente da tua família, todas as atitudes que você há de tomar, o que fazes? Primeiro consulta o teu pai, procura saber se há uma permissão, do teu pai para que você faça. Você que é pai, geralmente o filho vem até você lhe pedir permissão para algumas ações. Assim também precisamos entender, irmãos, compreender que Deus é para conosco. Nós somos filhos e a Bíblia afirma que devemos ser filhos fiéis. Filhos fiéis, e o filho fiel é aquele que obedece ao Pai em todos os aspectos. O seu prazer, a sua alegria está em satisfazer a vontade do Pai. E esta busca por satisfazer o Senhor, irmãos, é que leva-nos a uma dependência total, em buscarmos conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. E o interessante, irmãos, que quando agimos dessa forma, a probabilidade para sermos vencedores, vitoriosos nas nossas ações são infinitamente maiores. Quando nós buscamos de Deus a orientação, buscamos de Deus a permissão, a probabilidade, irmãos, da vitória é bem maior. Amém? É preciso que você entenda essa verdade do Senhor e que você permita que essa vontade de Deus se manifeste na tua vida, porque o Senhor tem prazer em te abençoar, o Senhor tem prazer em te orientar, o Senhor tem prazer em dirigi-lo, mas você precisa, claro, colocar-se desta forma. Amém? Nós precisamos entender que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é o nosso Senhor, que a nossa vida precisa ser de total dependência de Deus. O salmista Davi afirma: Tu és a minha força, Tu és a minha força, segunda parte do primeiro versículo do Salmo 18. Tu és a minha força. Eis aí, irmãos, uma afirmação de dependência. A força do rei Davi estava no Senhor. A força, a vitória do rei Davi estava no Senhor. Você tem buscado isso no Senhor? Olhe, observe e deixe Deus agir na tua vida. E quando nós, irmãos, confiamos no Senhor,
nos tornamos dependentes dele, entregamos a nossa direção, a direção da nossa vida para ele, falamos para o Senhor: Senhor, aqui está a minha vida, eu te amo acima de todas as coisas, eu quero que tu sejas aquele que diriges a minha vida, aqui está a minha vida diante do teu altar. Quando nós assim fazemos, irmãos, nós recebemos também um protetor. Além daquele que dirige as nossas vidas, também ele é o nosso protetor, aquele que nos guarda, aquele que nos protege contra toda a ação do mal. No versículo 2 do Salmo 18, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Amém? Essa é a afirmação do rei Davi. É alguém que entendia que quando colocava a sua vida nas mãos do Senhor, ele estava totalmente guardado, totalmente resguardado de toda a ação do mal, que fosse a ação do mal através dos inimigos da pátria, como também dos inimigos espirituais. Ele entendia que o Senhor o guardava. Amados, precisamos entender que vivemos numa terra. Nós vivemos dias nos quais os nossos maiores inimigos são os espíritos das trevas. Travamos diariamente uma luta espiritual intensa, uma luta espiritual de vida ou morte. É o diabo que quer roubar, ceifar a tua vida, quer arrancar você do Senhor. É o diabo que quer retirar você das mãos do Eterno. É o diabo que quer tocar em você, quer te roubar o teu emprego, roubar a tua saúde, roubar a tua família, roubar a tua alegria, roubar tudo quanto você tem. É o inimigo das nossas almas que quer destruir você. Mas muitas vezes nós olhamos para tudo e esquecemos de olhar para o principal, que é o inimigo das nossas almas. E eu quero afirmar para vocês, amados, quero afirmar para você que me ouve, lembre-se, nós vivemos em meio a uma guerra extremamente sangrenta, perigosa, uma guerra violenta, extremamente violenta, uma guerra contra as hostes das trevas, e é preciso estarmos preparados para vencermos a Satanás, preparados para pisarmos sobre as armadilhas do inimigo, sem nos machucarmos, sem nos ferirmos. Mas isso só é possível quando nós olhamos para o Senhor, amamos a Deus acima de todas as coisas, entregamos a Ele a nossa vida, reconhecemos em Deus aquele que dirige as nossas vidas, entregamos a Ele a direção das nossas almas, e quando assim nós agimos, sim, recebemos de Deus também a proteção, porque o Senhor tem prazer em nos proteger, o Senhor tem prazer em nos revestir com seu sangue, tem prazer em nos armar, tem prazer em nos dar armadura para que nós possamos, no meio dessa guerra, sairmos vencedores. Mas é preciso que você entenda que só é possível recebermos de Deus a proteção quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, quando o amor a Deus move, queima dentro de nosso coração, porque só é possível amar ao Senhor quando a nossa vida está limpa, lavada e purificada no sangue de Jesus. E esta é a condição para recebermos de Deus a proteção. Tem muita gente por aí, irmãos. Tem muitos amados querendo de Deus a proteção e fazem alguns rituais, literalmente rituais, mas esquecem, irmãos, até que os rituais, para que sejam eles eficazes, é preciso que o Senhor esteja entronizado na vida. Não adianta os rituais, não adianta as ações, não adianta as atitudes se você não tiver Cristo Jesus dentro do teu coração, porque é o Senhor que lhe protege, mas o Senhor protege aqueles que estão ligados com Ele. A força que nos guarda do inimigo nos é dada pelo Senhor, mas a ligação com Deus, a ligação que nos dá essa força, precisa estar funcionando. Nós precisamos estar ligados no Senhor, irmãos. E quando nós entendemos isso, nos ligamos ao Senhor, enchemos o nosso coração com seu amor,
confiamos que Ele é que dirige a nossa vida, aí sim teremos os nossos olhos abertos, receberemos de Deus o discernimento, receberemos de Deus a orientação para que nós possamos pisar sobre a cabeça do inimigo e sairmos vencedores, Mas para que essa vitória seja verdade, eu preciso fazer minha parte na guerra. Eu preciso fazer minha parte. Nesse aspecto não é apenas confiar no Senhor, mas é uma confiança acompanhada de ações. É a confiança associada à ação. É uma confiança prática, é uma fé prática. Quando eu quero receber de Deus a proteção, eu entrego a minha vida para Ele, me revisto com a sua graça, com a sua armadura, mas eu vou em fé, eu abro a minha boca e com a minha boca eu venço as batalhas, com a minha boca eu subjugo a Satanás, com as minhas atitudes eu subjugo a Satanás. E quantos que me ouvem são derrotados muitas vezes no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, no seu convívio social. Mas por que são derrotados? Porque não abre a boca para combater o inimigo das nossas almas. Tornam-se pessoas abertas à ação do mal. Não se levantam contra, não bate de frente, não assume a guerra, não sai da trincheira, fica escondido na trincheira. Nós precisamos sair, irmãos, e irmos confiantes contra o inimigo. Isso se faz quando você consagra tudo quanto tens para o Senhor. Quando você quebra a força do maligno dentro da sua casa. Quando você quebra a força do maligno que age contra o teu emprego, contra a tua empresa, contra a tua vida. Quando você levanta a tua voz e declara em nome de Jesus que você está indo na presença, está indo na autoridade do Senhor. Quando você declara que o inimigo não tem poder, não tem autoridade para agir contra a tua empresa, contra a tua vida. Quando você declara que a tua vida é do Senhor, que aquilo que você faz é para a honra e para a glória de Deus, e que você amarra todas as hostes malignas, amarra todo espírito imundo que queira levantar-se contra você, é preciso fazer desta forma. Nós não podemos ser cordatos com o maligno, não podemos ser bonzinhos com o maligno. Nós precisamos levantar nossa boca, repreendê-lo em nosso local de trabalho, consagrar o nosso local de trabalho, repreendê-lo dentro da nossa família, consagrar a nossa família, repreendê-lo por onde quer que venhamos a andar, repreender o inimigo, para que ele não tenha força para tocar na nossa vida. É assim que recebemos a proteção do Senhor. O Eterno está aí para nos proteger, o Eterno é o nosso escudo, é nele que devemos esconder a nossa vida, é nele que devemos colocar a nossa existência, mas é preciso que nós também venhamos tomar posse da autoridade do Senhor e saímos em direção a esse campo de batalha, certos da vitória que nos é concedida pelo Senhor, uma vitória que é concedida àqueles que vivem em santidade, No versículo 3 do Salmo 18, eu clamo a Deus pedindo ajuda, e Ele me salva dos meus inimigos. Louve a Deus, o Senhor! Quantos em meio aos seus problemas têm clamado a Deus? O problema começa a aparecer, surge o problema, a dificuldade começa a ficar cada dia maior, a dificuldade cresce. Quantos estão buscando a Deus? Quantos estão buscando a presença do Senhor? Quantos estão clamando pela presença de Deus? Muitas vezes em meio à guerra, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, ao invés de você amar o Senhor, amém? Amar a Deus, tomar posse daquilo que Deus coloca nas tuas mãos, você torna-se um lastimador, um murmurador, alguém que levanta a tua voz, não para repreender aquele que causa os problemas, mas para tocar no Senhor, para tocar em Deus. Você tem tocado em Deus ao meio dos teus problemas? Se você tem tocado em Deus, é sinal que teu amor para com o Senhor não é tão grande quanto você pensa. É sinal que você não ama o Senhor verdadeiramente.
Se você tem tocado no Senhor, é sinal que você não está sendo dirigido pelo Senhor, que você não entregou a tua vida para Ele e que a tua vida está descoberta, está aberta para o ataque do mal e o maligno tem tocado em você. É no meio do problema, é no meio da dificuldade, é no meio do ardor, do momento difícil que você precisa olhar para o Senhor, clamar pelo Senhor. Pedir para que Deus venha mover poderosamente na tua vida. Faça dessa forma, meu irmão. Está difícil a situação, está difícil. Você não está desamparado pelo Senhor. Você não está desamparado. Talvez você esteja se afastando do Pai Eterno, abrindo as brechas para o inimigo tocar cada vez com mais eficiência na tua vida, tocar com mais astúcia na tua vida, tocar com mais poder na tua vida, mas você não está desamparado. Portanto, volte-se para o Senhor, declare para Deus que você o ama, abre a tua boca, clama para que o Senhor venha agir na tua existência, mas também abra a tua boca e declare abertamente, declare com todas as forças do teu pulmão que você ama o Senhor, que você ama a Deus. Fale para Deus: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Davi disse: ó Senhor Deus, como eu te amo! Ó Senhor Deus, como eu te amo! Está difícil a situação para você? Está complicada? Declare para Deus: ó Senhor, como eu te amo! Como eu te amo! Como eu te amo! Venha em meu socorro! Venha atender o meu clamor, Senhor! Olhe para mim no meu momento difícil! Seja o meu protetor, Senhor! Porque eu tenho plena convicção que a tua graça está sobre a minha vida. Oh, leia a palavra, ore, jejue, prepare-se e vá em frente. Enfrente o inimigo. Com a palavra de poder, declare ao inimigo de nossas almas que você está subjugando, que você está quebrando as armadilhas, está quebrando o poder, está quebrando a ação, está quebrando o pescoço de todo espírito maligno que se levanta contra você, porque a vitória que você tem foi dada por Cristo Jesus. É preciso atitude, é preciso atitude. Saia do teu comodismo. Sai do teu canto, talvez acuado pelo inimigo, cercado pelo inimigo. Hoje é momento de arrependimento. Agora é o momento de confessar pecado. Agora é o momento de buscar esse amor do Senhor, de vestir-se com aquilo que Deus quer para você, tomar posse daquilo que Deus quer para você e declare que você é do Senhor. Levante a tua cabeça, enfrente o inimigo, vença o inimigo, pise sobre o inimigo. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para você. Clame ao Senhor, clame. Clame ao Senhor porque Ele atende. Ele atende o teu clamor. E Ele virá em teu socorro. Mas não abra mão de viver em santidade, de viver segundo os princípios de Deus. Muitos fracassam, porque não amaram devidamente o Senhor. Porque não tinha um amor verdadeiro no coração por Deus. E quando nós não temos amor verdadeiro no coração por Deus, estamos fadados ao fracasso. Portanto, meu irmão, ame o Senhor acima de todas as coisas. Seja dependente de Deus. Entenda que o Senhor é o teu protetor e que essa proteção do Senhor lhe dá forças, lhe dá autoridade, lhe dá condições de vencer as hostes, o exército, as milícias do maligno. E quando a situação ficar um tanto quanto difícil, clame ao Senhor. Não murmure, não reclame, mas clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus. E o Eterno virá e te libertará, te restaurará e te colocará em lugar seguro. Amém? Seja assim tal qual Davi, que nos seus momentos de dificuldades, olhou para o Senhor, esperou no Senhor e foi um homem que venceu no Senhor. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que tu sejas também um vencedor, alguém que pise sobre a cabeça do inimigo, alguém que vença o diabo, mas para tal, consagre a tua vida, entregue a tua vida e tenha o Senhor como aquele que dirige a tua existência todos os dias, todos os dias. Que a paz do Eterno esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, é que eu declaro em nome de Jesus.
Esta é a Missão Cristã Vivos, desde 2001 edificando vidas para Cristo. Acesse nosso site vivos.com.br. Um abraço muito forte do teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Vivo